Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa, cofundador da Fincat, e estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Já fizemos mais de 60 episódios que estão tanto no nosso canal no YouTube quanto nos principais players de podcast, e a gente sempre traz algum convidado para lá de especial, ou de dentro de alguma fintech, ou que tenha alguma relação com esse mercado de finanças e tecnologia. E o episódio de hoje ele é muito especial, muito importante. A gente está aqui com uma fintech que a gente admira muito porque tem uma pegada de impacto, como a gente até vai ver daqui a pouquinho no nome, e também porque é uma fintech que sempre está sendo bem votada na nossa plataforma, já ganhou mais de uma vez, inclusive, o prêmio Melhores Fintechs nas categorias de conta pessoal e conta voltada para negócios. E eu estou aqui hoje com o Ian, ele que é um dos cofundadores, né, dessa fintech, que é o Impact Bank. Primeiramente, queria te agradecer, Ian, por estar participando, contribuindo, e já queria pedir, então, que você se apresentasse para o pessoal de casa, por favor. Super prazer, Vitor. Obrigado pelo convite. Fincat com um trabalho que vem crescendo e de muito sucesso pela frente. A gente fica muito feliz com os prêmios que a gente recebeu, de vocês estão lá no nosso escritório, né? Estou vendo que está aí na sua estante de livros também. A gente tem dois, né? Então estão lá. A gente super se admira, sempre fala nas mesas, né? Tá nos nossos materiais também. O selo Fincat traz credibilidade, traz importância, traz notoriedade, e a gente aproveita e agradece demais a premiação que vocês entregaram para a gente. Bom, eu sou Ian, eu trabalho com negócios voltados para impacto há quase uma década agora, venho do mercado de automação de marketing digital, então sou um dos cofundadores da Lead Lovers, lá desde o comecinho, né? Não cheguei a pegar o ápice da Lead Lovers, que é uma das hoje referências em marketing digital no mercado, fez IPO na Bolsa lá em Nova York, inclusive faz 3 meses, é uma referência na América Latina toda. Ajudei a criar ali essa companhia, e no meio do caminho resolvi fazer uma mudança na minha carreira e dedicar os meus talentos a algo que também tivesse alinhado com os meus valores internos, né? Não só mais aquele foco no salário, no dinheiro, na remuneração, mas também aonde eu vim exercer o meu papel, né, como ser humano, me entendendo aqui nesse planeta Terra. Então, saí da Lead Lovers, dentro de um clima de amizade super festivo, é óbvio, somos amigos até hoje, e fui criar o nosso primeiro CNPJ do grupo de hoje, né? O Impact Not a Bank, ele é um grupo de empresas que estão envolvidos ali. E o primeiro CNPJ foi do Instituto Willight de Inovação Socioambiental, uma ONG, né? A gente criou essa ONG há 8 anos atrás, praticamente, para atender projetos de acesso à água pelo Brasil. E nessa jornada, atendendo os projetos lá na ponta, né, indo a campo, desenvolver projetos, lidar com comunidades, com associações comunitárias, a gente aprendeu muito e entendeu que o terceiro setor e os projetos que são desenvolvidos pelo terceiro setor são super importantes para o mundo, né? O terceiro setor faz um trabalho que é o trabalho que o Estado deveria fazer, mas não consegue fazer devido a tantas peculiaridades, não consegue chegar lá. E o terceiro setor abre esse caminho para o Estado vir depois, né? Então, o terceiro setor é o pioneiro ali, e esse trabalho é muito importante para se atingir as metas de desenvolvimento sustentável que a ONU colocou aí, por exemplo, até 2030. É impossível pensar em metas como essa sem pensar na colaboração árdua ali que o terceiro setor tem todos os dias. E a gente viu isso na pele, os desafios, e a partir desses desafios surgiram as demandas, e a gente criou a nossa empresa de tecnologia para o terceiro setor, onde a gente oferece softwares para monitoramento de impacto, para repasses de benefícios, para desbloquear a filantropia global, aproximar fundações internacionais de projetos aqui no Brasil, para financiar, para colaborar, para trazer assistência técnica, e essa ferramenta fez bastante sucesso, funcionou muito bem, calou bastante, e começaram então os problemas financeiros, né, os problemas com as soluções financeiras.
desbloqueando essa filantropia global, trazendo recursos da Europa, dos Estados Unidos, de outros lugares do globo, trazendo isso para a base comunitária, muitas vezes na Amazônia, no Pará, no Cerrado, em diversos biomas, em áreas remotas. A gente percebeu o quanto era difícil fazer esse recurso fluir de uma maneira transparente, de uma maneira com baixo custo e principalmente com velocidade, porque a justiça climática e a justiça social, elas são urgentes. Acho que todo mundo que está um pouco conectado com o que está acontecendo no mundo hoje entende esse senso de urgência, né, do como vários setores da sociedade estão ruindo e precisam de atuação urgente. E a morosidade das soluções financeiras para atender o terceiro setor, e mais do que isso, muitas vezes uma falta de interesse mesmo em criar uma esteira para atender o terceiro setor, fez com que a gente sofresse muito com os nossos projetos ao longo dos anos. Bom, falando bem a verdade, um dia a gente perdeu a paciência mesmo, falou, não, chega, não dá mais, a gente tem que fazer a nossa. A gente vai ter que ter a nossa própria fintech aqui para operar as finanças dos projetos que a gente desenvolve. E nas primeiras mesas de conversa, ao criar o Impact Not a Bank, que foi o terceiro CNPJ desse grupo, a gente percebeu rapidamente que essa era uma solução necessária não só para o Elight, para as coisas que a gente fazia, como para todo o terceiro setor. Né? Uma carência do terceiro setor como um todo, que hoje é representado por aproximadamente 800 mil organizações sem fins lucrativos aqui no Brasil, foras de base religiosa, e a gente tem uma dificuldade imensa de transpor os obstáculos quando o assunto são esteiras de soluções financeiras. E aí o Impact Bank nasceu dessa dor, dessa demanda, foi muito bem aceito. Hoje o Impact Bank tem aproximadamente 2 anos, a gente já, assim, nos últimos 14 meses, só o nosso impacto ali na Amazônia foi de aproximadamente 100 milhões de reais já transacionados em recursos para projetos na Amazônia. A gente tem mais de 50 comunidades indígenas, né, etnias indígenas atendidas dentro desses projetos. São mais de 3.500 financiadores no mundo inteiro, são mais de 30 países dos quais a gente já recebeu financiamento para projetos aqui no Brasil, micro e macro doadores, né, micro doações e macro doações. A gente tem aí aproximadamente uns 3 milhões de hectares em que a gente ajuda a conservar através desses projetos, principalmente aqueles que são ligados à cadeia da sociobiodiversidade, né, a castanha, o açaí, e tantas outras coisas incríveis que a floresta produz para a indústria e para vários segmentos de mercado. Então, a gente está muito feliz com os resultados conquistados e chegamos na Faria Lima nesse ano, né? Então, estamos ali hackeando a Faria Lima, colocamos o nosso escritório ali para trazer vamos dizer assim, esse bichinho do impacto cada vez mais aonde ele precisa estar também, conversando com... Porque rezar missa para padre, né, como diz o ditado, é algo que é legal para o ego, mas não é tão efetivo, né? Agora, quando você está num lugar que você precisa estar levando essa consciência para as empresas e corporações que precisam disso também, precisam de ajuda, inclusive, para entender e para executar um plano e uma estratégia de impacto, uma estratégia ESG, a gente acha que está no lugar certo nesse ponto ali hoje, e muito felizes com o crescimento de toda a história, porque quando a gente cresce, o nosso impacto cresce, né? O número de famílias que a gente atende aumenta, o número de etnias aumenta, o número de hectares conservados aumenta, então é uma relação de ganha-ganha, 3 ganhas aí, né? O Impact Bank ganha, as comunidades ganham, o planeta ganha, você ganha, porque está aqui, vivendo aqui, e a gente está aqui muito feliz. E muito feliz de contar essa história para você também. Pô, a gente fica aqui feliz de ouvi-la, né? Realmente é uma história de muito impacto já e com certeza vai gerar muito ainda. Daqui a pouquinho a gente até falar das novidades. Você comentou aqui do troféuzinho, inclusive hoje acabamos de receber os troféus dessa edição 2023, né? Então daqui a pouquinho vai estar chegando os novos aí para vocês. Oba. E para o pessoal acompanhar, só seguir as redes sociais do Impact, que com certeza vai estar lá uma dobradinha, né? Mais uma vez, uma dobradinha de novo, né? Então é um trabalho que realmente não é só
um greenwashing, a gente já vai até entrar no que significa isso, mas é reconhecido pelos próprios usuários, essa é a ideia justamente do prêmio, né? E até queria pegar esse gancho, você falou, vocês chegando na Faria Lima, não só Faria Lima, mas vamos falar de mercado financeiro como um todo, que sempre foi olhado, né, pô, mercado lucrativo, que não olhava muito para fator ambiental, social, governança, até um pouquinho governança, ok, mas principalmente social e ambiental não tanto, só que há alguns anos entra-se muito forte a pauta ESG também para o mercado financeiro, a própria B3 com seus índices, mas ainda muitas pessoas têm dúvida, né? O que é a pauta ESG? Será que não tem essas iniciativas, de repente, que estão aproveitando um bonde, fazendo mais uma vez um greenwashing? Aí você, nesse meio, você é especialista nisso, queria que trouxesse um pouquinho a sua visão, né? Como que está essa relação hoje do mercado financeiro com a pauta ESG? Bom, a pauta ESG, ela é uma pressão não só da sociedade, né, para com as empresas e os negócios, mas também de grandes financiadores, de grandes bancos internacionais que financiam, né, grandes corporações de ter ali a práticas ESG dentro da empresa. O ESG, assim, por característica, sendo mais pragmático, ele normalmente fala da porta para dentro, né? Ele não é da porta para fora também. Então, o ESG é você ter governança social e ambiental na hora de pensar os seus produtos, por exemplo. Antes de colocar um produto no mercado, qual é o impacto social desse produto? Qual é o impacto ambiental desse produto, né? As regras de governança dentro da empresa para que isso possa ser, de fato, observado, descrito, implementado, executado e colocado em produção. Quando a gente fala em impacto da porta para fora, né, e a gente está assumindo uma responsabilidade perante o entorno da onde, de repente, a corporação ou a indústria está, como também uma intenção de desinvestir também recursos de lugares que não estão olhando para a pauta ESG ou não estão olhando para a sociedade e para o meio ambiente. O ISG tem tido essa enorme pressão, então as organizações elas estão se obrigando numa corrida espetacular para conseguir se adequar às exigências do mercado e do público, e não é fácil mesmo, né? Você imaginar instituições de 80 anos, com board de investidores, diversos conselhos, diversas fases que essa empresa passou, para ela se reinventar ou para ela se adequar a algo, é como uma manobra de navio, né? Ela tem que ser, de fato, lenta e precisa, porque é muito grande, então se você se movimentar rápido demais, você tomba, você cai, você pega o curso errado. Então dá para entender a cautela que as empresas têm, mas eu não estou tirando a responsabilidade delas da urgência, não. Elas precisam, de fato, olhar com caráter de urgência e avançar nas pautas ESG, em pautas sociais e ambientais, o mais rápido possível, porque o tempo é escasso para isso, né? As pressões naturais, né, clima e pressões sociais, elas estão se intensificando ao longo dos anos. Os investimentos necessários para se atingir metas sustentáveis são gigantescos e não estão nem um pouco perto de serem endereçados. Dando um exemplo, a ONU calcula que a gente tem um vão, né, um gap, a palavra em inglês, mas vamos dizer ali, um vão de aproximadamente $1 trilhão que precisa ser investido a mais do que já é investido por ano para que as metas de impacto sejam atingidas até 2030. Esse recurso, claro que um pedaço dele vem da iniciativa pública, mas a maior parte dele está na iniciativa privada. É de responsabilidade das empresas, e por isso o Pacto Global da ONU, onde as empresas são signatárias desse pacto, que nada mais é que um pacto, um acordo entre todas os países e as corporações para se desenvolverem as metas, né, para se atingirem as metas. Então, há uma pressão do governo, há uma pressão de financiadores, há uma pressão popular, as empresas estão tentando se adequar, mas nada se compara a uma organização que já nasceu para isso, certo? Ela tem uma facilidade em se adaptar às adversidades e um DNA
onde já está escrito o que ela veio fazer, né? E ela já é fundada nesses conceitos, que é o caso do Impact Nora Bank. A gente fundou o Impact Nora Bank já com DNA de impacto, vindo de pontos de pressões e de dores sentidas nesse universo, desenvolvido sob demanda para esses pontos de pressões. Então, a gente acredita que o nosso trabalho também é de advocacy no mercado financeiro. Defender as pautas, defender o terceiro setor, defender os projetos e a importância deles perante as soluções financeiras e o mercado financeiro para que se criem esteiras suficientes para o atendimento dessas demandas, né? Então, a gente tem hoje um trabalho de estar de perto da Associação Brasileira de Fintechs, de estar ali no sandbox da CVM, né, a Comissão de Valores, de estar em grupos onde estão se discutindo inovação e melhorias nos fluxos financeiros para se atender essas pressões sociais e ambientais, né? Hoje é um trabalho importante também do Impact Nora Bank, que sobe a camada, né? A gente está aqui na nossa camada de impacto, a gente sobe para os parceiros, para os stakeholders e para as grandes corporações do mercado financeiro para fazer esse advocacy e para ajudá-las a desinvestir os seus recursos em combustíveis fósseis, enfim, em tantos outros temas que prejudicam o planeta e a sociedade, e trazer esses investimentos para os lugares que estão regenerando essas relações, né, que estão regenerando o planeta ao invés de degenerá-lo mais ainda. Muito bom, ainda tangenciando esse assunto, né? A gente olha, o mercado financeiro tradicional, tem lá os bancos, e os bancos têm aquele modelo tradicional, né? Principal fonte de receita, o crédito. E a gente sabe, principalmente esses bancos com capital aberto em bolsa, estão visando lucro para acionista. Brasil sempre na lista dos maiores spreads, né? E agora você trazendo esse, vamos chamar desse novo conceito, essa nova proposta, né? Do Impact não é um banco, not a bank. Como que funciona isso? Em que sentido a gente pode ver o crédito nesse aspecto, fugindo daquele modelo de enriquecer os sócios, os donos, os acionistas dos bancos tradicionais? Olha, Vitor, crédito é algo tão importante na vida de uma empresa ou de pessoas, tão importante porque ele traz autonomia. Eu e você e tantas pessoas que a gente conhece e que estão no nosso meio, nós já tivemos acesso a crédito, se não diversas, pelo menos uma vez, para fazer as nossas coisas. Seja um crédito de um sócio, de um investidor ou algo nesse sentido, seja um crédito de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma tia, seja de um amigo que acreditou em você e te deu um dinheirinho para você passar aquela fase difícil que você estava até você poder repagá-lo, seja de um próprio banco para você financiar um veículo, uma casa ou o seu próprio negócio. O crédito, ele tem esse poder de trazer autonomia para que o ser humano desenvolva aquilo que ele acredita, que ele acha que é o melhor, né? Diferente de doação, muitas vezes, que é importante, né? Assistência, desde o assistencialismo a projetos mais complexos de doação, são importantes porque isso é urgente, precisa ser feito. Mas o crédito, ele traz essa autonomia. A doação, muitas vezes, ela é restrita, você tem que usar ela de uma maneira. O crédito também, muitas vezes ele é restrito, você tem que comprar isso, isso, etc. Mas ele traz essa autonomia para o investidor, para o tomador desse crédito, decidir como ele vai organizar, seja o negócio, a vida pessoal dele, a obrinha que ele vai fazer na casa dele, o carrinho que ele vai comprar, etc, etc, etc. E isso é muito importante, isso trouxe eu, você e tantas outras pessoas que a gente conhece aonde elas estão, foram partes importantes, né? Essas organizações e indivíduos que estão à margem das soluções financeiras, elas não têm um amigo para contar, muitas vezes, elas não têm acesso a um investidor, elas pedem muito menos a ir num banco financiar ou pegar um empréstimo para alguma coisa. Então, fica muito difícil de sair de uma situação de pressão, né? Ela até consegue, mas são exceções, porque vai ter gente que vai falar assim, Ian, mas o fulano lá era super pobre e venceu na vida, né? O exemplo do Silvio Santos e etc.
isso são exceções que só servem para comprovar que existe uma regra. A exceção, ela é para isso, ela vem para comprovar, ó, tem uma regra, por isso que existem exceções. Então, a regra não é o Silvio Santos, não é as pessoas serem o Silvio Santos. A regra é elas não conseguirem sair dessa pressão sozinhas. E o crédito traz essa autonomia para ela. Então, esses indivíduos, essas empresas menores, de base comunitária, no meio de territórios remotos no Brasil, que são as pessoas que estão defendendo os maiores ativos que a gente tem, estão defendendo a floresta, fazendo ela ter valor em pé, extraindo o açaí, extraindo o cupuaçu, extraindo o buriti no cerrado, extraindo o que for ali para... Aquilo traz valor para aquela floresta, e isso faz com que aquela pessoa proteja aquele lugar, ou seja, ela não vai arrendar, ela não vai colocar fogo, ela não vai derrubar para vender madeira, aquele açaizeiro, aquilo ali tem valor, e ela extrai esse valor. Se a gente dá autonomia e fortalece essas cooperativas e essas pessoas, a gente está fazendo com que fique mais fácil eles saírem dos pontos de pressão que eles estão, escalem aquilo que eles estão fazendo e, por consequência, protejam ainda mais aquele território, né? Que é um território que influencia na nossa vida. O Brasil, em biodiversidade, ele é o principal player, vamos dizer assim, do mundo, né? Um dos principais players, né? De referência. E então, como que você entrega crédito para entregar essa autonomia para essas pessoas, né? E para essas cooperativas? Elas não vão conseguir no banco porque o score delas é inexistente, né? E então, quando a gente analisa um tomador de crédito nessa região para entregar, a gente tem aqui dentro do Impact Marabank alguns programas de crédito para entregar o crédito para esse setor. A gente não analisa o score dele lá, batendo ele no Serasa, pegando os documentos dele e vendo outras questões, assim, o jeito normal de fazer. Normalmente, comumente, isso está ligado a um programa dentro de uma organização de base comunitária que já desenvolveu uma capacidade ali dentro daquele território, e ela dá o score dos tomadores para a gente. Ela fala, olha, essa e essa cooperativa fizeram um programa com a gente aqui ano passado, esse ano, foram super bem, tem um enorme potencial, eles vendem para tal empresa grande lá fora, eles vendem para tal empresa que eles exportam açaí, tem cooperativa hoje na Amazônia, devido ao trabalho do terceiro setor, exportando os seus ativos para fora, né? Hoje, a maior compradora de açaí do mundo, se eu não me engano, pode dar um Google aí depois para ver se eu não estou falando nenhuma besteira, é a Sambazon, deve ter visto no mercado, açaí orgânico e tal, ela compra muito açaí de cooperativa, e esse açaí da Sambazon vai para fora, a Sambazon é uma empresa francesa, o que é muito mérito dessa galera de lá, e uma coisa muito estranha para a gente aqui, que é para a gente ver como que uma empresa de outro país é que consegue vir aqui explorar o açaí na Amazônia. E a gente que está aqui, as empresas, as indústrias que estão aqui não estão fazendo isso, né? Ou pelo menos não estão conseguindo. Claro, esse discurso não é para você que está aí com a sua empresa de açaí regenerativa, indo para a Amazônia, fazendo um trabalho de guerra para conseguir se operacionalizar. Estou falando da indústria em geral. Então, isso conecta com o ISG, né? Quando uma empresa vai desenvolver um produto desse, por exemplo, como o açaí, ela deve hoje pensar em fortalecer as cadeias da sociobio, extrativismo consciente, base comunitária, né, manter a floresta em pé, valendo mais do que derrubada e etc. Então, esse é um jeito, né, dessas empresas também irem para esse caminho. Então, a sociobiodiversidade hoje é a que tem mais acesso dentro dos nossos programas a crédito, né? A gente, inclusive, tem um programa chamado Food and Forest, né? Comida e Floresta, que foi aprovado aí vencedor do CPI aqui no Brasil, CPI, que é o Climate Policy Initiative, tocado pelo governo inglês e alguns bancos de fomento e multilaterais aí do mundo. Eles patrocinam ideias vencedoras dos seus programas, mundo afora, para finanças, com foco em finanças climáticas, né? E a gente aplicou o Food and Forest, que tem tudo a ver com finança climática, é financiar a cadeia da sociobiodiversidade, que faz a floresta valer mais em pé do que derrubada e tira aí os pontos de pressão climático, né, colabora a retirar os pontos de pressão dentro desse universo. Então, muito feliz com esse programa aqui, muito feliz hoje de poder oferecer crédito para essas
cooperativas, associações de base comunitária e indivíduos nessas regiões, e, enfim, aí tem toda uma estratégia que é muito maior do que essa que eu consigo falar aqui, né, de vários detalhes de como a gente faz isso, mas, em resumo, é uma operação que visa dar autonomia para essa galera poder fazer o que eles fazem de melhor, que é manter aquela floresta linda e viva em pé, para que todos nós possamos nos beneficiar dela, né? Então, enxergamos eles não só como os indivíduos que estão ali trabalhando e desenvolvendo a sua atividade profissional, mas também como prestando um serviço para todo o planeta. Muito bom, legal que você já passou bem por cima do produto crédito, vamos dizer assim, e eu imagino que o pessoal também queira conhecer um pouco mais de outras soluções que vocês também acabam oferecendo, né? Aí queria justamente agora que você desse uma atualizada em quais são os produtos financeiros disponíveis, tem conta digital, tem parte de investimento, tem câmbio, o que está disponível e para quem? Qualquer um pode abrir, nesse sentido de cooperativas, quais são os pré-requisitos, é pelo aplicativo, é pelo site, eu falo que agora é uma parte mais na prática, né, o pessoal que terminar de assistir aqui o nosso bate-papo, já partir para conhecer cada vez mais as soluções. Boa! Ó, o Impact, ele é uma plataforma global para financiar o clima, financiar comunidades, financiar cooperativas, financiar a biodiversidade. Então, a gente é muito mais do que um banco, muito mais. A gente nem é um banco, né? A gente não é uma instituição financeira, a gente é um arranjo de pagamento bancarizado, e hoje o nosso foco maior, ele está em prover soluções financeiras para o terceiro setor e o seu ecossistema de funcionários, colaboradores, beneficiários, cooperados e etc. Para esses indivíduos, né, o terceiro setor e os indivíduos que fazem parte desse ecossistema. Então, o Impact Bank hoje, ele não é uma conta para mim e para você, Vitor, né? Ele vai ser, a visão de futuro dele é chegar nesse lugar, mas ele é uma conta para quem está excluído do mercado financeiro, das soluções financeiras, né? Não tem acesso mesmo. Hoje, o que a gente oferece ali? A gente oferece conta digital, cartão de crédito pré-pago, bandeira Mastercard, tem uma super parceria com a Mastercard, é super incentivadora do Impact. A gente tem câmbio, falei câmbio, conta digital, crédito, além do cartão, que é um cartão de crédito pré-pago. A gente tem custódia e execução de recursos financeiros para projetos. A gente tem um papel de desbloqueio da filantropia global, que vai desde o advocacy ao convencimento de fundações internacionais a investir em projetos no Brasil dentro desses temas. A gente facilita a burocracia, a gente traz o recurso mais rápido, a gente entrega mais lá na ponta, e para provar tudo isso e mostrar tudo isso funcionando, além do app e da conta digital, a gente tem uma plataforma de monitoramento de impacto que integra os projetos aos financiadores. E aí ela vai das finanças até as metas de impacto do ODS. E gera relatórios precisos ali para que o impacto seja monitorado, avaliado e para que decisões estratégicas possam ser tomadas mais facilmente ao se investir em projetos de impacto no Brasil. Então, é um papel de representar o Brasil, inclusive, para o mundo, como um pioneiro, como mostrar que tem empresas aqui sim interessadas em desenvolver isso e que se sentem responsáveis e pegam esse papel para si e endereçam os problemas. Para abrir uma conta, Vitor, por mais que ele não seja tão eficiente para mim e para você, por quê? Porque não tem cartão de crédito pós-pago, é pré-pago. Meu cartão não vai te entregar milha, eu não vou financiar seu veículo ou sua casa, eu não vou te fazer um empréstimo para o seu negócio, né? A gente funciona em outros modelos. Mesmo assim, ele é aberto para você abrir uma conta lá, basta você baixar o app, procurar Impact Bank, seja na Apple Store, seja na Play Store, baixar o app do Impact Bank e seguir a trilha lá, seja você PJ, seja você uma pessoa física. E aí, quem que costuma ser o nosso cliente parceiro, pessoa física PJ, que não está ainda tão inserido assim no mundo do terceiro setor e dos projetos de impacto, é aquele que gostaria quer ter acesso a e quer deixar o seu dinheiro num lugar que está alinhado com os seus valores internos, como organização ou como pessoa, né? O Impact Bank é um banco ético, justo ali na sua primeira camada,
que é onde a gente atua, no front, junto com você. A gente tem tarifas éticas, a gente doa parte da nossa receita para o fundo de transformação e, aliás, tudo que a gente faz até o momento é reinvestido para crescer o nosso impacto, crescer a nossa operação, trazer ainda mais benefícios para os projetos lá na ponta, né, desenvolver ainda mais soluções para isso, porque a gente percorreu um longo caminho, mas ainda há uma longa jornada. Então, se você quer acessar, Vitor, e você que está nos assistindo, baixa o app lá, abre a sua conta, é muito simples, pessoa física ali, 2 horas no máximo, se você tiver com os documentos certinho, vai aprovar, a pessoa jurídica pode levar até 72 horas, e você vai ter a experiência Impact de usar uma conta digital, que é muito legal, sim, e muitas vezes para aquela organização, para aquela pessoa que tem várias contas, ou precisa de várias contas para se organizar, o Impact certamente é uma boa opção. E é muito legal quando a gente vê que uma coisa é bacana na teoria e funciona na prática. Até por isso que eu, no começo, falei, pô, o Impact, ele ganhou mais de uma vez o prêmio Melhores Fintechs. Se você entrar hoje no site da Fincat, vai sempre ver o Impact bem avaliado, com várias avaliações, né? Não, às vezes fala, pô, tem 5, 6, não, é uma das Fintechs mais avaliadas da plataforma. Então, a gente vê que na teoria e na prática a coisa funciona, são os próprios usuários dando esse feedback. E já partindo para a parte final, Ian, olhando um pouquinho para o futuro. A gente não tem bola de cristal, não dá para garantir cravar nada, mas a gente vê algumas evoluções via próprio Banco Central, CVM, a gente vê o Open Finance, a gente vê que eles também estão se mexendo e que justamente o usuário final também acaba tendo novidades. E falando do ponto de vista do Impact, o que o pessoal pode esperar daqui para frente? Já tem alguma coisa que está no forno para ser lançada daqui a pouquinho? O que vocês estão esperando desses próximos meses e anos? A gente hoje, a gente tem uma nova comunicação a lançar aí, né? A gente está nessa transição de nome, então tem muita novidade vindo com essa transição, não só visual, mas como também em funcionalidades e jeitos de operar. A gente também está com uma parceria muito legal para trazer soluções multimoeda, né, que é algo que hoje traz essa mobilidade do capital entre os países, e acho que isso dá para esperar também, é algo que eu posso falar aqui, dá para a gente esperar. Eu acho que hoje a principal iniciativa que acabou de começar e vai se estender agora ao longo desse ano todo e dos próximos 5 anos é o Food and Forest, que eu te falei, que visa alavancar aí um grande volume de capital para financiar a cadeia a sociobiodiversidade, em especial na Amazônia. Muito bom. E para fechar, um convite que eu sempre deixo para o pessoal de casa, né? Eu falo, por enquanto o bate-papo foi entre o Vitor e o Ian, mas está assistindo a gente pessoal das fintechs, pessoal que usa fintechs, pessoal eventualmente do terceiro setor, e provavelmente eles querem continuar esse bate-papo com você. Eu queria justamente que você deixasse contatos, redes sociais, quais formas o pessoal pode evoluir, então, nesse bate-papo. Perfeito. Ó, para me seguir nas redes, Ian Lazoski, Ian Lazoski, Lazoski, no Instagram. Você vai me encontrar com esse mesmo nome no LinkedIn também. E, enfim, ali costumo responder todo mundo na medida do possível, né? Já é uma ótima forma de você ter um contato direto comigo. Para mim é sempre um prazer receber desde feedback, a perguntas, a entender como colaborar também. E, claro, pode acessar o site do Impact Bank, acompanhar as novidades por lá e a própria rede social do Impact Bank, que é Impact Bank mesmo. Ali a gente também posta as novidades e tudo que está acontecendo. Muito bom, Ian, mais uma vez super agradeço aí pela participação, mais do que a participação, agradeço por esse impacto que você tem gerado para a sociedade, né? E fica aí o nosso convite, caso vocês queiram trazer novidades, próximos bate-papos estão aqui de portas abertas, e caso você queira deixar agora alguma mensagem final para o pessoal, a palavra é toda sua. Poxa, que responsabilidade! Olha, se for para deixar pego de surpresa, né, Vitor? Se for para deixar deixar uma mensagem final. Olha, acho que a palavra que sempre me vem nesses momentos é inspiração. Eu acho que a gente está muito acostumado a viver num mundo onde muita gente critica muita gente,
A gente costuma olhar muito o lado ruim das coisas, também pudera, o mundo está com vários problemas mesmo, tem alguma coisa errada, todo mundo sente, só que a gente tem que cada vez mais procurar se inspirar para inspirar outras pessoas, se inspirar também com o conhecimento de outras pessoas. Eu acho que a inspiração é um primeiro passo para uma mudança. A partir do momento que o Vitor aqui, com a Finquete, inspira outras fintechs a seguirem certos caminhos, essa inspiração é, com certeza, uma centelha, a primeira faísca que a pessoa precisa para seguir. E se eu puder deixar uma inspiração para hoje, é dizer que o terceiro setor, dizer que os projetos de impacto, as fundações que estão trabalhando para isso, para desenvolver projetos, existe um caminho para todos nós aí. O terceiro setor precisa de talentos. E hoje a gente está acostumado a pensar que você só vai desenvolver a sua carreira se você estiver numa corporação tradicional gigantesca, entra como trainee e sai como diretor executivo de alguma área, né? E não, o terceiro setor é carente de talentos, é possível fazer uma carreira nele, e hoje é um ótimo antidepressivo, porque você trabalhar com impacto abre umas portas, assim, incríveis. Vai conhecer gente incrível, lugares incríveis, vai trabalhar com um propósito incrível, vai se sentir alimentado e não desgastado pelo seu trabalho, vai sentir que está cumprindo o seu papel no mundo e vai, sim, ter a possibilidade de ter uma carreira de muito sucesso e abundância também para a sua própria vida pessoal e da sua família também. Então, se for para deixar uma inspiração, procure se inspirar com os projetos de impacto, procure se voluntariar, procure, se você ainda não está aí, começar a conhecer, começar a participar, porque pode ser que tenha um ótimo caminho para você aí. O terceiro setor precisa dos seus talentos para se desenvolver, a humanidade precisa para conseguir aliviar esses pontos de pressão, e você, cada um de nós, cada talento é importante nessa jornada. Então, chega mais. Com certeza. E com essa bela inspiração, então, fica esse desafio também para o pessoal, né? Todo mundo tem sua experiência, né? Aqui na Finquete a gente gosta bastante de levar palestras, conteúdos de educação financeira para ONGs, comunidades. Então, cada um se esforçando um pouquinho, a gente consegue quebrar esse mundo tão estranho, tão complicado, como você disse, às vezes tão negativo que a gente vive. Realmente uma bela inspiração. E com isso, então, a gente fecha esse bate-papo. Pessoal de casa, vão lá, sigam o Ian, o Impact Bank, se inteirem e repassem também, né? Porque às vezes a gente não conhece, então a melhor coisa é, pô, vou indicar, tem aqui uma comunidade aqui perto, tem algum público que eu possa mostrar. E esse é um poder da informação muito importante que a gente deve aproveitar. Então não se esqueçam de repassar esse vídeo, repassar tudo que for valioso para vocês, que pode ser para um terceiro. E fechamos então aqui. Muito obrigado e até uma próxima, viu? Muito obrigado, até uma próxima, com certeza. Combinado.